Quem foi Lilith? E a Bíblia diz alguma coisa sobre ela? Segundo alguns mitos que se tornaram populares na Idade Média, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, criada antes de Eva. Lilith teria se rebelado não seguindo a ordem de Deus para que ela fosse submissa a Adão, seu esposo. Então Lilith teria fugido do jardim do Éden e, como punição, teria se tornado um demônio. Alguns tentam fundamentar a existência de Lilith na Bíblia usando alguns textos, como Isaías 34, verso 14, onde faz menção ao nome Lilith em algumas traduções, mas na maioria das outras traz esse nome Lilith como animais noturnos ou criaturas da noite. Um outro argumento também usado para tentar fundamentar a existência de Lilith na Bíblia é a ideia de que Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, que relata a criação de Eva a partir da costela de Adão, seria uma criação posterior daquela de Gênesis capítulo 1, verso 27, quando no sexto dia Deus fez homem e mulher à sua imagem e conforme a sua semelhança. E com isso, Lilith teria sido a mulher de Gênesis 1, 27, e Eva, a mulher de Gênesis 2, 18 a 25. Mas será que essa história de Lilith ter sido a primeira mulher de Adão se sustenta na Bíblia? Bom, primeiro que Gênesis 1, 27 e 2, 18 a 25 não são relatos de criações diferentes ou distintas. Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, trata-se da criação na sequência de dias, sendo que no sexto dia Deus criou homem e mulher. E Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao verso 25, traz o relato detalhado da criação do homem e da mulher. Se Lilith de fato foi a primeira mulher de Adão que se rebelou e fugiu do jardim do Éden, significa que lá no princípio aconteceu um divórcio. Só que aí temos um problema, porque Jesus em Mateus 19, quando fala do divórcio, ele faz a seguinte interpretação lá de Gênesis. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Perceba que para Jesus, Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 18 a 25, trata-se do mesmo relato, a criação do homem e da mulher no sexto dia, conforme a imagem e semelhança de Deus, e a criação de Eva e a sua união com Adão, tornando-se os dois uma só carne. E ele ainda conclui dizendo que o divórcio, a separação, não aconteceu no princípio. Ora, se no princípio não aconteceu divórcio nenhum, e onde que entra então o divórcio de Lilith e Adão? E para finalizar, se Lilith foi criada separada de Adão, ou seja, se ela não foi criada a partir de Adão, temos um outro problema. Atos 17, 26 diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a terra. Isso significa que a partir de Adão passou a existir a humanidade. E se Lilith fosse de fato a mulher de Gênesis 1, 27, isso significa que até mesmo Lilith deveria ter sido criada a partir de Adão, o que contradiz a própria existência de Lilith, que diz que ela foi criada separada de Adão. E ainda tem mais um detalhe. Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2, relata a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, ou humanidade, no dia em que foram criados. E para acabar de vez com qualquer dúvida sobre a sequência da criação do homem e da mulher, se foi Lilith ou Eva a primeira mulher de Adão, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 13, acaba com a questão dizendo o seguinte: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Portanto, não há espaço nenhum na Bíblia para uma segunda mulher na criação.
Lilith não existe e nunca existiu, e Eva foi a primeira e única mulher de Adão. Por isso, Gênesis 3:20 diz que deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Que Deus o abençoe.